É a mentira de Flor de Lis. Para a imprensa e para a televisão UOL, você sempre teve vontade de ter uma família grande. Flor de Lis, não foi nada planejado, nunca planejei ter tantos filhos, ou ter uma família grande. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida, por causa do meu trabalho. Primeiro 5 adolescentes vieram morar comigo, eles tinham vindo do tráfico, queriam mudar de vida. Ele veio do tráfico de drogas. 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 Mais ou menos um ano depois, eu fui até a Central do Brasil atrás de uma menina que tinha fugido de casa também por causa de drogas. Não encontrei a menina, mas achei a primeira bebê, mas a Rayane, que tinha 15 dias, e tinha sido jogada no lixo. Levei-a para minha casa, a mãe foi junto comigo, arrependida, mas depois não quis ficar com a criança, então eu fiquei. Rejeitado por pais espíritas, o pastor Luan dos Santos tinha 15 anos na época, que foi acolhido segundo relata, com lavagem cerebral. Flor de Lis levava a família para evangelizar à noite, peregrinando pela cidade e entregando mantimentos a desobrigados. Com o passar do tempo, a evangelização foi se transformando no Ministério Flor de Lis, a Igreja da Família, com sede em Mutondo. Nos tempos de carestia todos tinham função na casa, e os irmãos adolescentes precisavam cuidar dos mais novos. Parte deles, por exemplo, dava banho nos menores, uns eram responsáveis por recolher doações nas ruas, em feiras, outros organizavam a comida. Também havia filhos destacados, para falar sobre a mãe, a quem parasse para ouvir. Sem que eu percebesse, um dia acordei e vi aqueles 5 adolescentes e eles falaram: olha, nós viemos e vamos ficar, nós queremos ver os nossos sonhos realizados e você disse que é possível, então a gente vai tentar. Por esta fala, Flor de Lis se entrega, pois para a juíza, falou que Anderson a conheceu na igreja. Anderson era um dos tais 5 adotados, que ela afirma que apareceram na sua casa, pedindo para ficar. Pelos depoimentos anteriores vimos que nenhuma das histórias que ela contou é verdadeira, não foi na igreja, nem ele apareceu lá pedindo para ficar. É sim o que Dona Edna falou, que ela ia em sua casa buscar Anderson. Os jovens são induzidos a mentir em entrevistas na televisão dizendo que vieram do tráfico, para assim as pessoas se escandalizarem achando que realmente a pastora heroína os havia resgatado, e assim a fama dela crescendo. Mas dá para notar o constrangimento deles, porque eles sabem que no fundo aquilo é errado, mas devem ter sido convencidos a isso, pelo argumento de que era para uma boa causa, receber muitas doações, que eles pensavam que resultaria em ações sociais em benefícios de crianças. Entrevistas com lavagem cerebral. Hoje, para falar com você a respeito do meu filho Misael, você vai ouvir Misael da Flor de Lis falando pessoalmente, porque ninguém melhor do que ele para falar um pouquinho dessa história. Verdade, mãe. A senhora falando um pouquinho agora, passa um filme, né? Na nossa memória do que nós já passamos lá atrás. Para completar a vitória, né, a transformação, eu sou vereador aqui no nosso município de São Gonçalo. E estou fazendo o que eu aprendi com a senhora, fazendo a diferença, e graças a Deus eu estou lá hoje como vereador aqui na cidade de São Gonçalo, defendendo a família tradicional, defendendo o povo de Deus. E buscando, né, ampliar o nosso trabalho, que é o trabalho social, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para que não venha seguir o caminho, né, errado, né, seguir o caminho que eu segui. A história mentirosa que virou filme. Eu nasci numa favela, numa família de traficantes, criado para ser um grande traficante. Meu início no tráfico já foi com 11 anos. Ficava com inveja dos meus tios, dos meus parentes. Um dinheiro fácil, um carro, com roupas boas. E essas coisas que a gente dá valor quando não tem direção na vida.
poucos a minha mãe, Flor de Lis, foi me conquistando, me defendendo do perigo. Eu fui me entregando. A verdade apareceu após a morte do pastor. Depoimentos para a justiça. Carlos Ubiraci e Wagner Misael. Senhor Wagner, e o senhor poderia contar para nós um pouco como é que foi como é que o senhor conheceu e chegou assim na vida da família da Flor de Lis? Bom, foi através da igreja, né? Até então o André me convidou para ir na casa, onde a conhecer, onde hoje é minha mãe. Aí eu fui começar a frequentar, visitava outras igrejas e acabou que eu dormi lá uma vez, e eu ia indo e acabei ficando. Fiquei 2 dias e acabei morando. Mas no inicial fui eu, o André, o Carlos, o Alexander e o pastor Anderson. Eu tinha 12 anos e eu morava com meus pais biológicos. Conheci o André na igreja, nas atividades da igreja. Aí ele me convidou para ir lá. Eu fui. Comecei a frequentar, ajudar as crianças. Uma vez, 2 vezes, tinha várias atividades na igreja. Aí eu fui frequentar a casa da Flor de Lis. Eu visitava outras igrejas. E acabou que eu dormi lá uma vez. Aí tinha muita união lá e acabei ficando. Só para entender, porque é um pouco difícil de entender essa dinâmica. O senhor e o pastor têm mais ou menos a mesma idade, 1 ano de diferença em relação ao André Bigode e Carlos Ubiraci. E a Simone também eram mais ou menos todos da mesma idade. O Carlos era mais velho, devia ter uns 6 ou 7 anos de diferença. O André tem meses, ele fez agora em setembro. A Simone tem a mesma idade. Então todos entre 13 e 14 anos, e ela com 30 e poucos, e levou vocês para a casa dela, né? A gente começou a frequentar a casa por causa das atrações. A gente morava na comunidade, né? E começou aquela questão de igreja, sair visitar igreja, orava, dorme aqui hoje, e quando fui ver, já estava morando na casa. O senhor falou que até para sair de casa precisava tinha que comunicar a quem? E o senhor tinha que comunicar. Todo mundo tinha que falar. Vai na rua para qualquer coisa, vai em Niterói, vai no shopping. Então isso tinha que comunicar e pedir autorização para isso aí. Também mais para saber onde é que estava cada um. Se aconteceu alguma coisa, ela saber como é que era essa relação de poder na casa. As pessoas respeitavam, veneravam a deputada Flor de Lis. Nunca tinha vergonha disso. Não como é que era a relação senhor e dos filhos com a deputada. O que ela dissesse vocês obedeciam. É isso, a autoridade era dela, ninguém fazia nada sem ela mandar. Todo mundo obedecia a ela. Quando o senhor foi para lá, o Anderson já estava lá ou foi na mesma época? Quando o Anderson foi, não, na verdade nós morávamos no Jacarezinho, né? Aí não, sim, e o senhor já morava na residência da Flor de Lis, agora aqui em Niterói, não na residência dela, sem ser em Niterói, na residência dela morava com ela, o pastor já morava lá. Não morava, no Jacarezinho eu tinha minha casa, se for no Jacarezinho não morava. Não, né? Então o senhor já morava antes. Não, no Jacarezinho eu tinha minha casa também, porque eu era da comunidade do Jacarezinho. Quando que o senhor passou a morar na casa dela? Passou a morar, na comunidade de 18 para 19 anos. Quando eu saí do quartel, o senhor é que tomava conta da casa na ausência da Flor de Lis, e do pastor. Eu tinha a vozinha também, né? A avó, a mãe da Flor de Lis. A vozinha ajudava, a Neinha também, a cozinheira, ajudava. Eu ficava mais na responsabilidade de levar para o colégio, e nas reuniões, de levar no médico, para poder vacinar, para fazer consulta, e às vezes quando tinha alguma coisa, para fazer concernente ao conserto, a bomba, a porta que caiu, essas coisas assim. Os garotos Anderson, Wagner, Misael, Alexander, Luan e André não eram membros de nenhuma facção como Flor de Lis afirma, vieram de famílias bem estruturadas e não estavam nas ruas. A mentira, a farsa revelada, a descoberta. Atenção, esse vídeo não é uma ficção, foi baseado em depoimentos de quem conviveu na casa, depoimentos para a justiça em audiência e em entrevistas dadas pelos envolvidos a várias mídias mencionadas aqui na descrição deste vídeo.
Esse vídeo foi feito em parte com voz robótica, para facilitar meu trabalho.